Fala, povo de Deus, povo abençoado, aqui é a Thalita Trindade do canal Diário da Thali. Eu gostaria de trazer uma palavra bem breve para vocês. Por quê? Essa semana eu comecei a prestar atenção em algumas coisas e meu esposo foi fazer algumas manutenções aqui em casa que estava precisando. E coisa simples, mas precisou pegar muitas ferramentas para poder arrumar. E aí eu até fui lá na caixa de ferramenta dele e peguei essas duas aqui para dar um exemplo para vocês. E eu fiquei pensando, e o que eu queria dizer era que o Espírito Santo ministrou bastante ao meu coração. Muitas das vezes, o Senhor nos chama para fazer a obra dele, a vontade dele, o querer dele. E às vezes, nós começamos a nos comparar. Ai, mas por que eu não canto assim? Por que eu não prego assim? Por que eu não faço assim? Por que eu não tenho uma eloquência? Eu não tenho constância? Eu não sou assim, eu não sou assado. E a gente começa a colocar 1 milhão de coisas na nossa cabeça. Começa a colocar um monte de desculpas. E aí o Senhor estava me mostrando. Falou assim, eu não quero desculpas. Eu quero que se cada um usar o que eu já entreguei, a ferramenta que eu já entreguei nas mãos para poder usar e manusear, ou seja, quando Deus nos confia uma ferramenta, é porque Ele sabe que nós vamos saber usar. Eu não saberia usar aquela caixa de ferramentas com um monte de coisa, eu não sei nem para que serve. Tanto é que eu só sei o nome dessa chave, que é a chave de fenda. Essa daqui talvez seja uma chave 19 que eles falam, porque tem um número aqui. Né? Pode ser isso, mas eu não sei o nome. E eu sei que talvez ela sirva para apertar algum parafuso, né? Com porca. Mas esse daqui eu sei que serve para apertar também um parafuso na parede com a bucha, né? Ajuda bastante, ou para desparafusar outra coisa. Mas aí você fica vendo. Essa não tem a mesma função dessa, mas as duas servem para apertar parafusos. Mas cada um, tipo de parafuso, cada um. Então assim, imagine nós aos olhos de Deus. Então, o Senhor estava falando para a gente parar de fazer comparativo a outros ministérios, a outros chamados, a outras pessoas, a outros filhos dele na terra, porque ele nos chamou e todos somos diferentes, não somos iguais e não adianta a gente querer ser igual ou comparar a nossa vida, o nosso chamado, aquilo que Deus tem conosco com outras pessoas. Não dá para comparar. Não dá pra imaginar o seu grande poder. Lembrei do hino, desculpa, fugi. Mas era isso que eu gostaria de dizer pra vocês. Independente do que você foi chamado a fazer, tem gente que vai saber manusear uma caixa de ferramenta inteira. Porque o Senhor diz na palavra dele que às vezes ele dá um talento pra um, dá 5 pra outro, dá 10 pra outro. E tá tudo bem. O importante é você usar o seu talento, fazer o que você tem que fazer com a sua ferramenta. Porque às vezes você não se contenta em ser uma chave de fenda, você quer ser isso daqui, você quer pegar um martelo, você quer fazer um monte de coisa e acaba não fazendo nada. E o Senhor estava falando, usa o dom que eu te dei, usa a ferramenta que você tem nas suas mãos e para de se comparar ao próximo, porque cada um é chamado para algo. E se cada um fizer o seu papel, no final das coisas a manutenção vai estar perfeita, vai ficar completa do jeito que tem que ficar. Eu tô falando aqui e eu nunca sei para que lado eu olho. Eu sempre fico olhando pra minha cara, mas eu esqueço que eu tenho que olhar pra câmera. Então, se você não vê eu muito focado olhando pra você, pensa que eu tô vesga, eu não tô olhando pra onde, é porque eu sou muito leiga em ficar olhando pra essas coisas às vezes e acabo me perdendo. Mas eu preciso que você acompanhe aqui comigo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Vocês percebem? Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Se você recebeu o seu dom, administre ele para as outras pessoas. Saiba usar o dom que Deus te deu sem comparações. Deus, ele nos chamou para algo diferente. Às vezes, essa palavra, a gente sabe que a palavra sempre corta primeiro para a pessoa. Por quê? Porque às vezes a gente fica com tanto medo, tanto receio de ficar falando, porque eu não falo igual aquela pessoa, mas Deus não me chamou para falar igual aquela pessoa. Eu não falo igual aquele pregador tal. O pregador tal tem o chamado dele para tal coisa. O meu chamado é esse. Mas não tá atingindo.
Não é para atingir uma multidão, e o dia que for para atingir, vai atingir, mas no momento agora é para atingir o alvo que o Senhor está colocando. Então o Senhor está falando, para de se comparar, use o dom que eu te dei com sabedoria, tudo para minha glória, e tudo vai dar certo no final. Para de comparar. Essa era a palavra, para de se comparar. E usa a ferramenta. Tanto é que quando eu vi as ferramentas, eu vi que o Espírito Santo estava ali falando alguma coisa, eu estava tentando absorver. Só que na hora eu pensei, será que ele quer que eu fale a palavra toda, ferramenta forjada contra ti não prosperará? Mas não era isso. O Senhor realmente estava trazendo a comparação dos dons, das ferramentas, como somos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós somos instrumentos na mão dele, e aqui na terra nós somos instrumentos na vida de outras pessoas, né? Sempre usando o dom que há em nós para glorificar o nome do Senhor, porque a glória ele não divide com ninguém, a glória é dele. Então, por favor, hein? Por favor. Mas é isso, pessoal. Eu espero que dê para entender aquilo que às vezes, porque assim, é muito fácil de eu compreender, mas para às vezes explanar e explicar fica um pouco difícil. Mas é essa questão. Não fique querendo ser ferramenta de outra pessoa. Não queira usar a ferramenta de outra pessoa. Não queira ser. Porque imagine, eu sei muito bem o que é isso. Eu tenho propriedade, certeza do que é isso aqui. Por quê? Porque Deus já me confiou uma chave de fenda. Agora, se eu quiser olhar, mas essa chave é muito mais bonita e ela tem duas funções. Será que eu não queria? Eu quero ser essa aqui. Eu sei pra que serve, nem o nome disso eu sei. Pra que eu vou querer ser isso aqui? Se Deus me confiou isso aqui. Então, e se Deus tivesse confiado essas duas, eu saberia administrar e manusear as duas. Se Deus tivesse me dado mais outras ferramentas, Ele me daria capacitação para poder entender para que serve cada uma delas. Se você só tem uma ferramenta, use essa, mas use com primazia, use com amor, use com fervor, use para a glória de Deus. Certo? Isso aí. Gente, fiquem com Deus. Que a palavra do Senhor possa entrar nos seus corações e que o Senhor possa falar conosco e que a gente possa avançar sempre em Cristo, avançando sempre. Amém? Beijo, tava morrendo de saudades.